É necessário nascer de novo. E a gente vai ver aqui que o Senhor vai exemplificar ao Nicodemos que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então a gente nasceu em algum momento da nossa vida, há vários anos atrás, cada um aqui, e a gente nasceu da carne. A gente nasceu de uma mãe abençoada, e glória a Deus. Só que depois que a gente tem um encontro com Cristo Jesus, é necessário agora a gente nascer do Espírito. É necessário agora a gente viver, se a gente de fato quer estar com Cristo, viver o novo. Mas para que o novo venha a surgir, é necessário que o quê? Que a velha criatura seja o quê? Sepultada. É necessário que a gente passe por esse processo espiritual de um novo nascimento. Isso é maravilhoso. Quem já nasceu de novo sabe que em Cristo Jesus a gente pode todas as coisas, porque Ele sempre nos fortalece. E saiba que é um plano da parte de Deus para a vida de cada um que está aqui. Tudo está cooperando, segundo a vontade do Senhor, o plano dele vai se cumprir na vida de cada um de nós. A gente tem que ter a paciência, como eu falei no início dessa noite, a gente tem que ter paciência, porque o tempo, muitas vezes, ele não vem na hora que a gente quer, do realizar de Deus, mas vem no tempo certo, não é tardio. O Senhor fala só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Então vai vir no tempo certo. João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Então Jesus ele deu essa abertura para esse homem e ter com ele. Porque veja bem, quando uma pessoa de grande relevância ela se converte, ela leva aquele renovo, ele leva aquela mudança para muitas outras pessoas. Igual quando a nação é governada por um homem de Deus, a nação ela prospera, ela é abençoada, a nação ela vive um tempo maravilhoso. Mas quando é governada por um tempo onde não é ali um homem de Deus, temente a Deus, que governa, a nação sofre. E que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dê graça em o nome de Jesus diante de cada tempo. Diante de cada tempo. Se Ele permite é porque Ele sabe que é um propósito diante de cada situação. Então esse homem aqui, o Nicodemos, era ali uma autoridade entre os judeus. Versículo 2: ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então ele foi à noite ter com Cristo Jesus, e ele estava falando ali a respeito desses sinais, desses milagres. Então ele tinha uma curiosidade muito grande de saber de fato se esse era o Messias, porque como estudioso da palavra, um grande representante diante do Sinédrio, diante de toda a classe ali, sabe, de religiosos, ele sabia o que? Das profecias. Ele sabia do que estava por vir da parte do Messias quando ele viesse sobre essa terra. Então os sinais e as maravilhas estavam acontecendo no templo ali de Nicodemos, aonde ele estava observando, vendo, ouvindo os relatos a respeito de cada cura, de cada milagre, de cada palavra propagada por Cristo Jesus. Então ele foi ter com Cristo Jesus, e ali Jesus conduziu ele a refletir muitas coisas. Aqui há um entendimento profundo, e até questionou, esse homem, ele sendo mestre, não entende essas coisas que Cristo estava ali falando, de forma rasa, vamos dizer assim, porque Jesus falou, se ele falasse das coisas espirituais, aí que ele não ia entender nada. Por isso que a gente tem que estar o quê? Sempre adquirindo entendimento, sabedoria da parte de Deus, para que a gente possa discernir cada situação. Porque se a gente anda no natural, a gente não consegue discernir as coisas espirituais. Se a gente não ora, se a gente não clama, se a gente não faz um propósito com Deus, de estar ali buscando com mais intensidade, com mais profundidade, a gente não está à frente das situações. E Deus, Ele quer nos colocar o quê? À frente das situações. Ele quer nos colocar à frente das situações que tentam se levantar contra nós, contra a nossa família. Sabe, quando a gente está com o Senhor, firme com Ele, Ele nos revela o que está por vir. Ele nos revela o que vai acontecer. Assim como nos profetas no Antigo Testamento, ele falava a respeito das situações, a respeito dos inimigos, Deus também, através do Espírito Santo de Deus,
dentro de nós, Ele nos dá entendimento e discernimento. Você vê a situação, você fala, eu já estou com a direção para resolver isso. A situação surge, você está com a palavra de Deus, você está ali, vem já numa pegada de oração. Quando surge a situação, você já sabe o quê? Como agir diante daquele momento. Porque a gente não sabe o dia que a gente vai enfrentar um desafio. A gente não sabe o dia que a gente vai se deparar diante de um gigante. Mas se a gente está com a nossa vida bem organizada com Deus, quando surge o gigante, a gente sabe o que fazer. A gente vê que o Davi, ele sabia o que fazer porque ele vinha numa pegada onde ele estava ali buscando a Deus, desde a sua mocidade. Quando surgiu a situação do gigante enfrentando o exército de Israel, ele não ficou perdido. Você vê que ele foi no acampamento, ele buscou saber as informações, e ali ele viu o que ia ganhar, quem fosse ali e vencesse aquele gigante, e ele foi, pediu a oportunidade, ele falou com maestria com o rei, olha, eu já venci um leão e também um urso, sabe, e ele já era o que? Treinado no Senhor. Então ele não foi enfrentar de qualquer jeito, de qualquer maneira, o desafio que estava à frente dele. Por isso que a gente tem que ser forjado diante de cada situação e aprender com elas. Não deixe nada passar batido, sabe? Cada situação dificultosa, cada momento de desafios que às vezes a gente acha que são maiores do que a gente tem que aprender alguma coisa para sair mais forte diante desses desafios. Porque o Davi saiu mais forte dos desafios quando ele enfrentou ali esse leão, esse urso, e quando ele foi diante do gigante, ele já tinha o quê? A confiança em Deus de forma profunda. Continue se apegando. A nossa confiança tem que estar o quê? Profunda no Senhor. Não pode ser rasa. A gente não pode se surpreender diante dos levantes. Veja como que isso é sério. A gente já passou por alguns tempos aonde o Senhor, ele falava a respeito do que estava por vir através da revelação da palavra de Deus. E quando veio os tempos, a gente já estava o quê? Ligado que aquele tempo era aquilo que Deus tinha falado há uns tempos atrás. Aí a gente passou por esses tempos difíceis e a gente passou o quê? Com a direção de Deus. A gente não foi aquele que ficou murmurando, reclamando. Quando a gente está ligado com Deus e chega o tempo difícil e a gente está conectado na videira verdadeira, se alimentando da palavra de Deus, quando chega o tempo, o Senhor que já nos falou a respeito desse tempo que estava à frente. E quando chega o tempo que estava à frente e está no momento atual, a gente sabe o que? Como agir na situação. E Deus quer isso para as nossas vidas. Deus quer que a gente esteja à frente dos tempos, à frente das situações, para a gente não ser pego o quê? Desprevenido, despercebido, ali, eu não sabia, por que está acontecendo isso? A gente tem que estar bem atento. Então vamos aqui, ó. Versículo 3 agora, ó. Em resposta, Jesus declarou, eu estou lendo na versão NVI, ó. Olha o que ele declarou. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se você quer viver as coisas do reino de Deus, se a gente de fato queremos desfrutar das coisas do reino de Deus, nós temos que nascer de novo e temos que desfrutar desse novo de Deus, porque no Senhor ele fala que a gente está o quê? No novo e vivo caminho. Então pode passar-se um ano, pode passar-se 2 anos, mas a gente não pode o quê? Continuar parado lá no 3 anos atrás, no 4 anos atrás, não, a gente tem que continuar sendo renovado no Senhor, para que o Senhor possa estar nos conduzindo a desfrutar das coisas do reino, como ele está dizendo aqui, ó, digo a verdade, ninguém pode ver. Se a gente quer ver as coisas do reino, a gente tem que nascer de novo, como está falando aqui, se não nascer de novo, ninguém pode ver se não nascer de novo. Versículo 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então veja bem que o Nicodemos, sendo ali mestre, uma pessoa muito profunda nas palavras do Senhor do Antigo Testamento, ele fez essa indagação aqui, né? Pode alguém nascer sendo velho? Ele não discerniu que era de maneira espiritual.
tem coisas que a gente não está discernindo porque a gente ainda não está vivendo coisas novas na presença de Deus. Deus quer que a gente seja renovado nele. Ele quer que a gente busque o renovo na presença dele para que a gente possa ter discernimento das situações, que a gente venha de fato estar à frente. Igual se ele já, uma pessoa ali convertida, falando com Cristo Jesus a respeito disso, ela já ia o quê? Falar, eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer do Espírito, quem nasce do Espírito, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, quando a gente tem a revelação da palavra de Deus no coração, quando surge a situação, a gente sabe o quê? O que fazer, como agir, como falar. Então aqui o Nicodemo falou, é claro que não pode entrar pela segunda vez, né, no ventre da sua mãe e renascer. Então Jesus aqui, né, ele respondeu, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então a pessoa tem que passar pelo quê? Pelo batismo nas águas, que foi o que o João Batista fez, anunciando a respeito, preparando o caminho a respeito de Cristo Jesus. E já estava ali, chegando, estava às portas, e ali chegou de fato. Ele só preparou o caminho, e ele batizava, conduzindo as pessoas o que? Ao arrependimento. Então, em Cristo Jesus, a gente tem o que? Esse batismo no Espírito. O Senhor, ele nos conduz a estarmos o que? Recebendo o Espírito Santo de Deus, além do batismo nas águas. Mas é necessário passar pelo batismo nas águas. Quem já é batizado, glória a Deus. Saiba que há muita coisa nova da parte de Deus que Ele quer gerar o que na sua vida. A gente não foi colocado num velho e morto caminho, não. É num novo e vivo caminho. Saiba que tudo que você já viveu na presença de Deus, saiba que tudo isso é só uma bagagem que você adquiriu até aqui, e que à frente há muita coisa nova da parte de Deus que Ele quer levar você a estar vivendo na presença dEle e adquirindo uma bagagem muito maior, muito mais relevante da que você já adquiriu nos outros tempos. Deus não quer que a gente fique vivendo o quê? De passado, falando, eu já busquei muito, eu já orei muito, eu já jejuei muito. Eu já ouvi de muitas pessoas que falavam, há 20 anos atrás eu fazia jejum de tantos dias, eu orava tantas horas, eu orava nas madrugadas. Aí você vai ver o presente da pessoa, a pessoa já não pratica mais o que praticava, que edificava a vida dele, a vida dela no passado. No presente a pessoa não está mais colocando em prática, sendo que a palavra ela ensina o que é para a gente? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente precisa continuar prosseguindo, a gente precisa continuar avançando. Você vê a trajetória do apóstolo Paulo, você vê desde a conversão dele, ele só foi o que? Adquirindo novas experiências. Aonde ele passava, as coisas de Deus aconteciam. Aonde ele estava, a presença de Deus estava. Mesmo dentro de uma cadeia, preso ali, junto ali com Silas, né? Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando hinos ao Senhor. E ali um milagre, né, sobrenatural aconteceu. As cadeias foram abertas ali, tudo aquilo ali, sabe? Foi um realizar da parte de Deus sobrenatural que aconteceu naquele momento, sabe? Mas e se ele tivesse se acomodado? Se eles estivessem, a gente está preso aqui, e agora o que será de nós? Deus já nos ajudou tanto. Eles continuavam buscando a Deus. Não importa a situação pela qual você esteja passando, continue buscando ao Senhor, que Ele vai te levar a viver coisas novas, coisas sobrenaturais, coisas que ainda ninguém viu, que ainda ninguém pensou, sabe? Coisas que você vai poder o quê? Testemunhar. Contar para um colega de trabalho, para uma amiga, para uma colega, para um familiar, compartilhar com os irmãos em Cristo Jesus, para encorajar a fé de muitos, né? Porque às vezes tem muitos que estão desanimados por conta de achar que Deus parou de operar. Por isso que a gente tem que testemunhar. Quando você testemunha, você está ali compartilhando os feitos de Deus no presente. Dê testemunho. Pastor, eu quero contar um testemunho. É só dar o nome no início do culto, a gente depois no final, a gente pede ali, pode contar agora, ainda que seja uma pequena bênção, conte, porque tem gente que às vezes nem uma pequena bênção está conseguindo alcançar, por conta de não estar mais tão fervoroso na presença de Deus. Eu sei como é isso, já passei por tempos onde o que? Parecia que a coisa tinha se tornado natural, mas por quê? Porque parou
porque eu parei durante uns tempos, anos atrás, de ter aquele envolvimento com a presença de Deus, através da palavra, através da oração, e isso leva qualquer cristão a se esfriar, seja pastor, seja obreiro, seja membro do louvor, seja o líder da igreja. Se a pessoa se ela fica no passado, só vivendo das coisas que ela viveu no passado e para de buscar a Deus no presente, ela, de maneira espiritual, ela definha, ela seca. Como eu falei essa semana a respeito de uma flor, né? Quando a gente coloca ela num vaso e ela necessita ser regada todos os dias, se a gente de fato está regando ela com aquela água todos os dias, da maneira certa, ela vai crescendo, ela vai avançando, ela vai florindo, daqui a pouco está frutificando, daqui a pouco está grande, daqui a pouco está enorme, daqui a pouco está ali no seu auge, avançando. Mas se a gente para de regar e ela não tem chuva descendo sobre ela, com o tempo ela vai se secando. Ela vai se secando, e isso serve para qualquer um de maneira espiritual, trazendo para a nossa vida espiritual. Se a gente para de regar a nossa vida com a presença de Deus, com a palavra de Deus, de estar regando a nossa vida, sabe, através da busca, através da entrega diante da presença dele, a nossa vida espiritual, ela vai murchando também. Eu sei como é isso, e eu não quero mais o que? Viver dessa forma. Por isso que a gente sempre busca o que? Prosseguir em conhecer ao Senhor. Seja num tempo bom, num tempo difícil. O Senhor Jesus foi bem claro, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Tenha sempre bom ânimo diante de cada situação. Saiba que o Senhor, Ele quer que você viva de fato as coisas novas que Ele tem para a vida de cada um de nós, nesse novo e vivo caminho. Sabe? Às vezes a gente acha, nossa, a minha família, a minha vida financeira, a minha vida particular vai ser desse jeito o resto da vida. Se você buscar renovo em Deus, Deus pode colocar o quê? Uma pessoa no seu caminho de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você que é solteiro, você que está ali, sabe, tudo certo para poder ali se unir no casamento com uma pessoa. Você que é casado, você acha que, não, na minha vida aqui é dois familiares, é desse jeito mesmo, minha esposa não muda, meu esposo não muda. Está repreendido isso em nome de Jesus. Você tem que declarar a palavra de Deus sobre a sua casa. Você tem que declarar a palavra de Deus sobre a sua casa, que novas coisas vão surgir da parte de Deus sobre o seu lar. Você tem que declarar renovo, restauração. Você tem que declarar aquilo que Deus te move a declarar. Porque a vida 2 é uma maravilha quando Jesus faz parte. Há sempre renovo da parte de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, Deus renova qualquer área da nossa vida. Deus pode pegar ali uma pessoa que está com as finanças toda arruinada, e se ela começar a colocar em ordem na direção de Deus, daqui a pouco Deus pode prosperar ela, assim como prosperou quem? O Jó. Trouxe restituição em dobro sobre a vida dele. Sabe, para Deus nada é impossível. Não importa qual seja a área da sua vida que possa estar passando por um tempo difícil, Deus, Ele pode intervir na causa. Por isso que a gente tem que regar a nossa vida com a palavra de Deus. A palavra nos aviva, a palavra nos endireita, a palavra nos dá esperança, a palavra, sabe, ela nos transforma de dentro para fora, a palavra nos conduz a vivermos uma vida de obediência ao Senhor. A palavra, ela é apta para todo tipo de boa obra da parte de Deus sobre a vida de cada um de nós. E Deus, Ele quer isso, Ele quer que a gente viva coisas novas na presença dEle. Vamos continuar aqui. Então aqui a gente viu no versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, nós estando em Cristo Jesus, as coisas celestiais, elas são
trazidas a nós, ao nosso conhecimento, através da revelação da palavra de Deus, para a gente discernir cada situação. Porque Jesus estava falando para Nicodemos a respeito das coisas terrenas, e ele já não estava tendo o que? Discernimento, porque ele não era nascido de novo. Então ele, mesmo sendo mestre, como Jesus falou ali, ele não estava discernindo. E já pensou se Jesus falasse das coisas celestiais? Se ele explanasse um pouquinho, porque ele veio do Pai, então ele sabe de tudo. Ele estava com o Pai no dia que o Senhor criou tudo. Antes de qualquer coisa ser, Ele é. Então, veja bem, se a gente está no Senhor, nesse novo e vivo caminho, se a gente nasceu de novo, a gente vai desfrutar de coisas o quê? Celestiais. O Senhor, Ele vai nos trazer discernimento de como agir dentro de casa, de como agir a respeito de cada área da nossa vida. E a gente precisa disso. Eu estava falando de manhã, tem gente que o quê? Que prefere pagar um valor para uma pessoa fazer um trabalho na feitiçaria, num trabalho ruim, na maldade, para querer algo instantâneo, para querer algo rápido. Mas aquilo é o quê? Um laço na vida da pessoa. Aquilo é um embaraço que está sendo gerado na vida daquela pessoa. Eu falo isso porque a minha família veio de algo, né, onde realizava esse tipo de coisa. Mas lá em 2003, esse tipo de obra do inferno foi quebrada, foi desfeita. Toda a obra do inferno foi quebrada ali através do que? Do nascer de novo. Minha mãe se batizou lá em 2003, quando ela aceitou Jesus. Já faz aí há muitos e muitos anos, mais de 20 anos já, que ela desceu as águas. E a gente era criança na época ainda, eu tinha só 9 anos, creio eu. 10 anos já, eu tinha 10 anos já, meu irmão tinha 4 anos, e ali Deus começou a fazer uma obra maravilhosa dentro da minha casa. Veja bem, mas é um processo árduo, trabalhoso, para a pessoa, sabe, se livrar de tudo aquilo, porque a pessoa ficou ali envolta naquele tipo de obra, e o inimigo, ele não quer perder ninguém. Saiba que a gente em Cristo Jesus, a gente desfruta de liberdade. A liberdade é gerada. O Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, a gente em Cristo Jesus, a gente está no melhor caminho. Não queira atalhos. Não queira um caminho fácil. Fique com Deus. Permaneça firme. Coloque a sua casa, a sua família, a sua vida diante de Deus constantemente. Não deixe para orar quando a situação já está no pior. Eu falei de manhã, às vezes as pessoas não estão se antecedendo de maneira espiritual e chega a situação e a pessoa não sabe o que fazer. Mas quando a gente está mantendo a nossa vida bem ajustada no Senhor, orando, falando com Deus, tendo comunhão, vindo à igreja, né? Sabe, buscando a Deus, o Senhor sempre nos torna ali pessoas aptas para cada situação, para cada boa obra. Cada situação que surge, o Senhor nos dá discernimento, Ele nos conduz a realizarmos boas obras na presença dEle. A gente não é pego de surpresa, porque o Senhor está aqui sobre as nossas vidas, e nós, com o Senhor, nós somos o que? Maioria. Não ache que você está sozinho. Jesus está sobre a sua vida, o Espírito Santo está aí te conduzindo, te dando discernimento, te ajudando diante de cada situação, trazendo consolo, porque a gente passa por situações aonde ninguém sabe que a gente está passando, por lutas, por dificuldades, por situações onde a gente não sabe o que fazer. Às vezes uma filha, um filho, às vezes a mãe, o pai, ali está numa situação que a pessoa não sabe o que fazer, mas se ela está em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus traz o que? Refrigério, traz renovo, traz consolo, para a gente ter cabeça para lidar com os desafios. Eu contei que anos atrás, antes de vir para cá, com a parentela, a gente passou por vários desafios. Onde a gente teve que, sabe quando um parente está dando um trabalho e a gente tem que ir lá e ajudar, porque senão a gente vai ser omisso diante da situação, e lidar com dificuldade dos outros, tendo também a nossa familiar, deixa a pessoa o quê? Muitas vezes sem cabeça para lidar com tudo. A pessoa às vezes fica desnorteada, a pessoa às vezes fica ali atribulada, mas quando a gente está no Espírito, o Senhor nos traz paz, nos traz segurança, nos traz discernimento, nos traz a palavra certa para a gente lidar com sabedoria em cada situação. E Deus, Ele traz solução para as coisas. Aí a gente passou por esses tempos aí, né, onde teve que resolver problemas, mas glória a Deus que aquilo serviu para a gente adquirir o quê? Uma maior capacidade. Porque se você quer crescer, homem de Deus, mulher de Deus, saiba que você vai ter que aprender a lidar com pressão. Vai ter que aprender a lidar com situações adversas, seja no serviço, seja dentro da casa, seja em cada ambiente familiar, com a parentela.
Tem gente que vai falar: fulano, você não vai ajudar sua mãe, você não vai ajudar seu pai, você não vai ajudar aqui ao seu avô, à sua avó. A própria família às vezes se levanta contra você, contra a sua casa, falando: você não vai ajudar não, você não vai fazer isso não, você está vendo a situação? É uma pressão. Aí uma avó fala de um lado, um avô fala do outro, aí o tio fala de um lado, a tia fala do outro. Se você não está em Cristo Jesus, você explode. Aí você chuta o pau da barraca e fala: deixa que tudo, misericórdia. A gente, com a presença de Deus, a gente tem paciência, a gente tem estrutura espiritual para lidar com os desafios. Por isso que a gente tem que estar em Cristo de fato. Quando a pessoa passa por esse nascer de novo, passa pelas águas, sabe, recebe o Espírito de Deus, a pessoa adquire algo que o mundo não tem. Sabe, essa paz que excede todo entendimento diante das maiores adversidades pelas quais a gente possa passar. Não fique, sabe, achando que, não, Deus não está comigo. Não, Deus está contigo, mesmo na batalha. Mesmo na batalha: pastor, pai, falando para Deus, né? Pai, por que o Senhor permitiu isso? Peça a Ele ajuda, peça a Ele socorro. Senhor, me dê estrutura, me dê sabedoria. Não fique questionando não, um tempo difícil. Não fique reclamando com Deus, reclamando. Peça a Deus a ajuda, o auxílio, sabe, o discernimento diante da situação, o que fazer, né? O rei Davi, ele começou a cair em lamento quando o exército inimigo levou cativo, né, todos os seus familiares, todos os seus rebanhos. E ali, quando ele voltou, né, e ali estava diante dessa situação, ele começou a ali meio que se lamentar, e o seu exército meio que quase se levantou contra ele, por conta de terem levado todos os familiares, por conta dele, né, como líder, não ter tido sabedoria para deixar um efetivo cuidando, né, ali do acampamento. Mas aí ele foi o que? Falou com Deus e perguntou se era para perseguir esses inimigos, e Deus falou o que? Persegue. E ele foi e perseguiu, e Deus foi com ele, restituíram tudo de volta. Veja bem, quando a gente clama a Deus diante das situações, Ele nos mostra o que a gente tem que fazer, e a gente vai lá e faz, e a gente tem êxito diante dos desafios. Deus quer que a gente prossiga dessa forma, tendo êxito, como a gente vem falando, né, lá em Salmo 60, 12, em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos inimigos. Ele vai pisar os inimigos. Fique em Deus. Eu estou guardando isso no meu coração. Eu tenho que cuidar de estar em Deus, porque em Deus faremos proezas. Seja vitórias dentro de casa, seja vitórias dentro do trabalho, seja vitórias, sabe, na vida familiar, seja vitórias ministeriais, em cada área da nossa vida. Proezas, não é uma só. Lá fala no plural, a respeito de que a gente fará em Deus faremos proezas. Fique com a palavra de Deus. É lá em Salmo 60, versículo 12. Guarda no coração. Porque às vezes a gente acha que em Deus a gente vai fazer pouca coisa. Não, não é pouca coisa. Nosso Deus é grandioso. Se apegue a Ele, guarda a palavra de Deus no coração. Podem falar o que quiser, mas se você está com a palavra de Deus, a palavra vai se cumprir. Pode passar um tempo, né? Tem que ter paciência. A gente estava meditando esses dias, né? E ali o Jacó, para ele ter ali, né, conquistado ali a esposa que ele queria, teve que trabalhar o quê? 14 anos. Foi 7 anos, aí o seu sogro, né, ali foi lá e o enganou. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou. Ele não fugiu, não. Pode ser que o Senhor queira o quê? Que a gente passe um tempo ali, confiando, buscando, perseverando, até que o tempo chegue da gente desfrutar da promessa. Seja paciente, seja abundante na presença do Senhor, não desista, não seja aquela pessoa que vai recuar. Jesus fala para a gente se lembrar da mulher de quem? Ele só falou para se lembrar de uma mulher, da mulher de Ló. Lembrai da mulher de Ló. Ela voltou atrás, ela ficou, ela não avançou para ser livrada da destruição, ela foi destruída. Quando a gente volta atrás e a gente fala, não vai dar certo nada, a gente fica pelo caminho. Mas Deus não quer isso não. Olha para frente, olha sempre para frente. Vamos continuar aqui, em o nome de Jesus. Versículo 14 agora, ó. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Quem crê em Jesus aqui, diga amém. A gente tem o que então?
a vida eterna. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Isso é a melhor coisa que a gente possa conquistar sobre essa terra. É bom conquistar um carro, uma casa, um veículo, um automóvel, uma viagem, sabe, uma segunda casa, uma fazenda, um helicóptero, um avião. Não se limite não, hein? Ah, pastor, um avião, um helicóptero, não se limite não, porque se a gente coloca uma barreira, aquilo a gente não atinge, não passa daquilo. Se você ficar falando, um carro tá bom já, não precisa de mais nada, nunca é demais um carro a mais, nunca é demais um novo veículo, nunca é demais uma segunda casa. Não que a gente tenha que ficar procurando e correndo atrás disso, mas o Senhor, Ele nos faz prósperos. O Senhor fala que o generoso prosperará. Então, se a gente tem generosidade para com as coisas do dia a dia, para com a obra de Deus, a gente desfruta de um caminho de prosperidade. O generoso prosperará. Guarda as palavras de Deus, vai guardando cada direção da parte de Deus. Saiba que Deus tem muita coisa para a sua vida, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Eu lembro que quando eu era solteiro, e eu fui guardando as palavras de Deus no coração. Aí Deus, lá em Gênesis capítulo 12, Ele falou comigo muito a respeito do que Ele prometeu para o Abraão, daquilo que Ele falou no início de Gênesis, para se unir, né, ser uma só carne com a sua esposa. E eu era solteiro, e eu fui pegando aquilo, fui guardando aquelas palavras e fui orando a respeito dessa área da minha vida, ali a sentimental, né? E ali Deus foi me conduzindo para fazer a escolha certa. E o Senhor foi me dando sabedoria, foi me conduzindo para formar aquilo que Ele queria que eu formasse. Mas levou-se o quê? Um tempo até formar. Cada coisa que Deus quer que você conquiste, saiba que você vai passar por um processo até que aquilo seja de fato seu, para você ali usufruir, para você ali estar ali, sabe, construindo, continuando edificando na presença de Deus. Eu vejo que o que trouxe bênção sobre essa área da minha vida foi o que? As palavras de Deus. E as demais áreas do Senhor foi o que? Acrescentando, foi direcionando. A relação com os meus pais, a relação com o meu irmão, Deus foi trazendo direção por meio da palavra. Não foi alguém que chegou e falou qualquer coisa sem pensar. Foi a palavra de Deus. Se você quer ser dirigido pela presença de Deus, tenha contato com a palavra do Senhor. Busque a Deus, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Se tem alguma situação que está te afligindo, declare a palavra de Deus. Seja sobre ser liberto, seja sobre ser curado, seja sobre ser purificado de todo tipo de pensamento, todo tipo de atitude, todo tipo de escolhas equivocadas. Coloca diante de Deus cada área da sua vida. Não aceite pouco de Deus. Deus, Ele é abundante. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é o provedor, Deus é o socorro bem presente na angústia, na tribulação. Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele que firma os nossos passos na presença dEle. Tem muita coisa de Deus que Ele quer realizar nesse ano, hein? Estou declarando por esse ano. Estou falando, daqui a alguns anos, Deus. Não, esse ano nós vamos fazer proezas em Deus. Cada família aqui, cada irmão, em o nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra sobre a nossa igreja. A gente não está aqui por estar, não. A presença de Deus está aqui neste lugar. Jesus falou claramente, aonde estivessem 2 ou 3 em seu nome, Ele se faria presente ali. Então, se Ele está presente aqui, não é para fazer coisa pouca, não. Amém, povo de Deus? Eu declaro a palavra. Às vezes a gente está no desafio, às vezes dentro de casa, às vezes ministerialmente, mas a gente está o quê? Com a palavra de Deus, firmado, bem alicerçado. Quem está com a palavra de Deus bem alicerçado, meu irmão, pode passar chuva, tormento, pode vir a onda batendo com ímpeto, a gente vai continuar o quê? De pé, para a honra e glória de Deus. Por isso que a gente tem que estar sobre a palavra, porque sobre a areia vai vir tudo isso, mas ela vai cair, grande é a sua queda. A gente tem que estar firmado sobre a palavra de Deus, que aí a gente tem êxito diante de cada situação. Então, vamos ler aqui, vamos continuar. Então a gente viu aqui, né, que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, assim como ali o Moisés, né, na hora que todo mundo estava morrendo de enfermidade, ele precisou levantar uma serpente, todo mundo que olhava para ela era curado, sabe, era livre da morte. Assim Jesus, ele foi levantado na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter vida, para que a gente não viesse ter aquela morte eterna, para que a gente não viesse, sabe, perder aquele desfrute da eternidade de estar com Deus. Então, em Cristo Jesus, a gente está no melhor lugar. Está no melhor lugar.
Deus fez a obra completa por todos nós. Vamos continuar aqui então, versículo 16 agora. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Cada pessoa que você conhece, Jesus não veio para condenar ele nem ela. Por mais errante que seja o caminho dessa pessoa, Deus veio para salvar essa pessoa. A vontade de Deus é que todo homem venha a ser salvo. Saiba que você, como luz, como representante, como sal sobre essa terra, você pode trazer salvação sobre a vida dessa pessoa. Porque o Evangelho é propagado através de homens e mulheres de Deus. Não é os anjos que vêm aqui e ministram a palavra de Deus, não. Somos nós, homens levantados por Deus, mulheres levantadas por Deus. Deixa Deus fluir através da sua vida. Saiba que aqui a gente está num tempo onde Deus conduziu para a gente ter uma igreja ativa. Uma igreja onde, eu sempre vou incentivar você a evangelizar. Sempre vou incentivar você a falar de Jesus, seja através da sua vida, porque a gente pode falar sem falar nada. Só de dar o nosso testemunho, onde a gente trabalha, dentro da nossa casa, a gente já transmite Jesus. Mas a gente pode fazer mais. A gente pode, ser um pouco mais persuasivo diante das situações, de querer transmitir de fato Jesus, de querer mostrar o caminho para essa pessoa, de falar para ela, olha o que diz a Bíblia, olha, Jesus mudou a minha vida. Só de você compartilhar o seu testemunho de conversão, muita gente vai se converter. Comece a compartilhar, conte a sua história. Não era isso que as pessoas, quando eram curadas por Cristo Jesus, faziam? Elas contavam o que Jesus tinha feito sobre a vida delas, o que Jesus tinha operado na causa delas. E muitos iam ter com Cristo Jesus. Comece a compartilhar, comece a falar de Jesus, comece a compartilhar para a sua família, que ainda, os parentes que não são convertidos ainda, né? E eu sempre falo, a gente não somos aqueles, né, que pesca no aquário, no aprisco dos outros, não. A gente não vai lá tirar ovelha de nenhum outro aprisco, não. A gente vai ganhar perdidos. A gente vai ganhar pessoas que precisam da salvação, que necessitam se arrepender para viverem uma nova vida. Deixa Deus te usar. Enquanto você vai sendo usado por Deus, Deus vai trabalhando sobre a sua vida. Deus vai trabalhando. Deixa Deus te usar. Você vai ver o quanto, de maneira mais profunda, que Ele vai trabalhar em seu favor. Vejam aqui, vamos continuar. Então a gente viu aqui o restante do final do 17, né? Mas para que este fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, quem ama a Deus de fato vem para a luz, para que de fato as suas obras sejam manifestas, sejam vistas, porque são o quê? Realizadas por intermédio de Cristo Jesus. O Senhor é quem está trabalhando na vida de cada um de nós. Mas e aquele que não quer vir para a luz? Porque ele não quer que as suas obras elas sejam mostradas, porque são más. Saiba que tudo que não presta, todo tipo de obra maligna, a gente tem que deixar a luz de Deus iluminar para que elas caiam por terra. Não deixe que nenhuma obra do inferno, nenhuma maldade, nenhum tipo de escuridão venha ficar dentro da sua vida, não. Não guarde rancor, não guarde desejo de vingança, não guarde ressentimento, não guarde essas coisas, porque isso adoece a nossa vida, até mesmo em qualquer sentido da nossa vida. Vigie, não guarde o que não presta. Venha para o Senhor, mostre a Ele: Senhor, isso está sobre a minha vida, mas eu te peço que o Senhor ilumine o meu ser, que o Senhor me purifique, que o Senhor me limpe, que o Senhor me liberte disso.
para que de fato a minha vida venha a estar ali nessa liberdade que Cristo nos libertou. Seja livre, não seja amarrado a nada não. Deus estava trazendo luz sobre a vida de Nicodemos, mas ele estava ainda muito resistente. Mas a gente vê que quando Jesus ele foi morto na cruz do Calvário, Nicodemos estava lá, junto com aquele homem rico ali, que arrumou a sepultura para Cristo Jesus. Vamos finalizar lá, vamos ler lá, João 19. E a gente vai ver, pois eu creio que o Nicodemos se converteu. Ele não foi aquele que estava ali abertamente, ele foi aquele que estava mais ali, mais acanhado, mas ele trabalhou em prol do reino de Deus. Vamos ver aqui, ó, João 19. E aqui a gente finaliza essa mensagem de hoje. João 19, versículo 38. O nome de Nicodemos vai ser citado aqui, ó, neste momento do sepultamento de Cristo Jesus. Ele foi aquele que seguiu de longe, mas estava com Cristo. A gente tem que seguir de perto, a gente tem que estar com o Senhor todos os dias, claramente, abertamente. Todo mundo tem que saber que você é um homem de Deus, amém, povo de Deus? Todo mundo tem que saber que você é uma mulher de Deus. Seus vizinhos, seus colegas, seus amigos, todas as pessoas. A gente tem que deixar isso bem claro, porque às vezes a gente está vivendo uma vida muito rasa por conta de não estar, sabe? Na hora que as pessoas perguntam, a gente está o quê? Se posicionando. Eu sou homem de Deus, eu não quero essa conversa não, eu não quero saber disso não. Não, isso aí, ó, não conversa perto de mim. Tem coisas que a gente vai falar de maneira séria. A gente não pode ficar dando lugar ao diabo. A gente tem que fechar a brecha. A gente tem que ter pulso firme, não de ser arrogante, não de ser uma pessoa ali, sabe, intolerante, não, de ter sabedoria para falar. Fulano, não vamos conversar sobre isso não. Às vezes você vai sair de certos momentos por conta de você não querer, sabe, que aquilo venha ficar dentro de você. Às vezes um pensamento, às vezes algo que estão vendo. Vigie, busque estar na luz, assim como Cristo está na luz. Permaneça na presença de Deus. Vamos finalizar aqui, ó. João capítulo 19, versículo 38 vai dizer dessa forma na NVI, ó. Depois disso, José de Arimateia, esse homem rico aqui, né, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos veio e levou embora o corpo. Então, cada pessoa vai fluir de uma forma. Esse homem era seguidor de Cristo, mas de maneira como a gente está vendo aqui, secretamente. Tipo o caso do Nicodemos, né? Então, ó, versículo 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, Deus ele flui na vida de cada pessoa de uma forma. Esses homens eram como esses que buscavam, né, que eram seguidores de Jesus, mas eram de maneira secretamente. Mas no tempo atual, não seja esse tipo de seguidor secretamente. Seja uma pessoa que de maneira clara professa, propaga: eu sou de Jesus, eu quero Jesus, eu vivo para Ele. Seja você uma pessoa de muitas posses ou não, seja uma pessoa que, ainda que custe alguma coisa, mas por amor a Cristo, eu vou passar por isso. Por amor a Cristo, eu vou dar um bom testemunho. Não seja essa pessoa que vai temer, sabe, o que vão falar, o que vão dizer, por conta de eu fazer o que é correto, fazer o que é certo, fazer o que está ali de acordo com a palavra de Deus. Não tema esse tipo de coisa. Dê o testemunho, dê o bom exemplo,
dentro de casa, fora de casa, onde nós estivermos, seja de fato um discípulo de Cristo Jesus, uma pessoa que não está de longe, mas está perto, porque os que estão perto vivem coisas muito mais abundantes. Os discípulos viveram coisas muito mais profundas, muito mais sobrenaturais do que estes que estavam buscando de maneira secretamente, estavam buscando distante. Quando a gente está perto, a gente vai viver coisa muito mais profunda do que aquele que quer buscar de longe. Busque, sabe, de maneira ali fervorosa, esteja perto, esteja com Cristo, esteja com Deus. Deus vai te honrar muito. Que esse ano seja um ano onde a gente vai se lembrar, 2025 foi um ano, hein? Oh, ano abençoado, em o nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Guarde então essa palavra de Deus no coração.